Olha, se eu tenho uma prótese de diâmetro 3,5 ali, o meu implante de diâmetro 3,5, normalmente eu trabalho com esse tipo de dentinho aqui, esse tipo de coroa com diâmetro de 3,5. Se o meu diâmetro for 4, eu trabalho com essa estrutura aqui com o mesmo diâmetro, ou seja, o diâmetro da plataforma do implante é correspondente ao componente protético da coroa, ou seja, a minha plataforma é 4 e o meu diâmetro do componente protético vai ser 4. A minha plataforma é 5, então o diâmetro do meu componente protético é 5. Isso é via de regra, a gente trabalha dessa forma. E aí você vai e me pergunta assim, professor, qual é a pergunta que acontece normalmente? Professor, eu tenho aqui um implante do tipo hexágono interno, e aí esse implante aqui do tipo hexágono interno, será que eu posso adaptar o componente protético? Acabei de mostrar aqui para você, só para você entender. Será que eu tenho um implante aqui, de 3,5? Vou mostrar aqui, pegar aqui eu tenho um implante aqui de HI, um outro implante aqui de HI, e eu tenho um outro implante aqui de HI. Esse implante de HI tem diâmetro de 3,5, esse diâmetro de 4, esse diâmetro de 5. E aí eu tenho um componente protético. Eu vou ter um componente protético. Deixa eu pegar aqui o meu. Eu tenho um componente protético aqui, de diâmetro 3,5, Esse componente protético vai adaptar aqui, para eu fazer a minha prótese. Só que eu tenho um componente protético, esse diâmetro aqui, esse componente 3,5. Eu tenho outro componente protético de 4 e eu tenho outro componente protético de 5. Então aqui é um componente protético de 4, aqui é um componente protético de diâmetro 5. Você acredita que, dependendo da empresa que você trabalhar, esse componente protético de 4, ele vai adaptar aqui, e ele vai adaptar aqui. E aí o componente protético de 5, automaticamente ele pode adaptar aqui nos dois também. Só que a gente não usa o de 5 aqui, porque senão vai ter um sobrecontorno ali dessa prótese. Ou seja, imagina bem, eu colocar aqui um componente protético de 5 aqui, eu vou ter um sobrecontorno. Vai exceder aqui o diâmetro da minha plataforma. Isso daqui pode gerar até uma perda óssea ao redor desse implante, dependendo da posição óssea aqui do implante. Eu estou aumentando o diâmetro do meu componente protético, eu estou gerando um sobrecontorno ali. Isso daí não é interessante em relação à prótese sobre implante. Mas o que é interessante, a gente trabalhar com um diâmetro reduzido em relação à plataforma do implante. Ou seja, eu tenho um componente protético aqui, que tem um diâmetro mais reduzido em relação à plataforma do implante. Isso daqui é interessante porque a incidência de forças oclusais que vem aqui, a incidência de forças, quando esse componente ele tem uma dimensão mais reduzida, a incidência de forças ela vem aqui, bem no longo eixo do implante. Quando ela tem o mesmo diâmetro, essa incidência de forças pode gerar aqui, essa incidência acaba sendo posicionada de forma oblíqua e isso daqui pode gerar tensões ao redor do implante. Tensão ao redor do implante, isso gera tensão no osso que está aqui ao redor do implante. E essa tensão no osso pode gerar perda óssea periimplantar. Então, quanto mais reduzido ali é esse componente, mais direcionada a força vai estar localizada no centro, ali no longo eixo do implante. E isso daqui vai favorecer a manutenção da minha estrutura óssea ao redor do implante. Então isso daqui é interessante para a gente, esse tipo de componente protético menor quando comparado ali à plataforma do implante. E aí como que eu sei que isso pode acontecer? E aí isso é uma pergunta rotineira. Eu sei quando esses diâmetros aqui do implante, eu sei quando essas estruturas internas do implante coincidem aqui
nessa medida e nessa medida. Ah, como assim as estruturas internas do implante? Qual que é o tamanho aqui desse encaixe? Ó? O tamanho desse encaixe tem que ser o mesmo tamanho desse para essas peças adaptarem nesses implantes. E isso normalmente não acontece com o implante do tipo hexágono interno. Então, no implante do tipo hexágono interno, esse encaixe aqui, ele tem dimensão diferente quando comparado a esses encaixes aqui. Mas existem empresas hoje, como por exemplo aqui eu tirei um print aqui de uma empresa, onde já mostra aqui que a dimensão interna, pelo menos a dimensão interna, eu preciso de mais informação para eu saber se isso daí é adaptado, mas a dimensão interna do hexágono localizado tanto no implante de 3.8, no implante de 4.5 e no implante de 5, essa dimensão interna, ela mede aqui 2.5 milímetros. É o diâmetro do hexágono localizado internamente ao implante. Significa dizer, olha só que interessante, o que muda aqui é só o diâmetro da plataforma. Esse hexágono tem a mesma medida do que esse hexágono e que tem a mesma medida desse hexágono aqui. Então, porque existe uma medida que é essa daqui, ó, só para você entender, ó, essa medida da rosca aqui. Se essa rosca interna tiver a mesma medida como tem aqui essa rosca interna aqui, ó, vamos dizer que tem uma rosca interna aqui, ó. Só para você entender, existem empresas que essa rosca interna ela mede aqui 1.8, só que aqui mede 2 e aqui 2. Então significa dizer que esse componente protético não consegue adaptar aqui, não apenas por essas medidas do hexágono localizado internamente ao implante, mas também por conta da rosca interna, que ela tem uma medida diferente aqui. Então, como que eu vou adaptar uma medida 2 aqui? Não vai adaptar. Então, já não consigo pegar esse componente e adaptar aqui. E a mesma coisa, não consigo pegar esse componente e adaptar aqui. Mas, se essas medidas internas, como eu estou mostrando aqui para você, ó, se essas medidas internas, elas coincidirem, essas medidas aqui do hexágono e a medida da rosca, eu vou acabar podendo adaptar tanto esse componente de 3,5 no de 4 e no de 3,5 também no de 5. Isso daí me mostra essa diversidade de possibilidades de uma conexão de um tipo de componente protético, onde eu posso adaptar em um implante de diâmetro 3,5, e um implante de diâmetro 4 e um implante de diâmetro 5. Tudo bem? Deixa eu ver aqui como que tá aqui o pessoal. Esse é fera, parabéns, show, muito bom. Então, deu para entender isso, gente? Tem alguma dúvida? Quero ver, vamos interagir aqui no chat, só para eu entender. Boa noite, professor. Tem as bibliografias, cara. Pediu o aluno da graduação. Acompanha, deixa eu ver aqui, é o Felipe. Acompanha aí, Felipe. Que aí tem bastante conteúdo bacana aqui. Show! Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida. E aí vocês aproveitem porque a gente vai estar em contato aqui para a gente esclarecer dúvidas de vocês, tudo bem? E aí, legal. Ah, professor, entendi. E agora, quais os componentes que eu posso estar utilizando para trabalhar com implante do tipo hexágono interno? Então, existe uma diversidade de componentes protéticos aqui para eu trabalhar. E aí eu vou mostrar agora, na prática, quais são esses componentes protéticos e como que a gente pode trabalhar com esse tipo de componente protético. Então eu mostrei para você aqui, ó, só para eu recapitular, ó. Vamos entender. Parece muita coisa, mas não é não, ó. Vamos entender aqui. Eu acabei de mostrar para você que existem, vou recapitular, ó, 3 tipos de conexões protéticas. Implante do tipo hexágono externo, interno e conimócio. O objetivo da aula hoje é trabalhar com implante do tipo hexágono interno. E aí, no implante hexágono interno, olha, eu mostrei que normalmente a gente trabalha em próteses unitárias posteriores. Próteses unitárias posteriores. E aí existe um componente protético que a gente vai adaptar por sobre esse implante aqui. Isso aqui é um dente, tá, gente? Acostumem com o meu desenho. Isso é um dente. E aí, ou seja, existe um componente protético que vai adaptar internamente no hexágono internamente localizado ao implante. Então, ou seja, eu tenho um componente protético específico para o implante do tipo hexágono
interno. E esse componente protético, normalmente, ele é compatível com o diâmetro da plataforma desse implante. Ou seja, esse componente protético aqui que eu fiz a minha prótese, se o meu implante ele tem diâmetro 3,5, normalmente o meu componente protético ele tem diâmetro de 3,5. Se o meu implante tem diâmetro de 4, o meu componente protético ele vai ter diâmetro de 4. De 4. Se o meu implante ele tem diâmetro de 5, o componente protético vai ter diâmetro 5. Isso é a regra, via de regra é assim. Ah, eu entendi, professor. Só que o senhor está falando que tem um componente protético aqui que a gente usa para fazer a prótese sobre o hexágono interno. Qual componente protético é esse? E aí eu vou mostrar aqui para você que existem alguns componentes protéticos e quais são as indicações desses componentes protéticos. O componente protético inicial, anota isso daí, o componente protético inicial que a gente acaba trabalhando com o hexágono interno é o UCLA. Aqui, ó, esse UCLA com a base de cromo. UCLA com a base de cromo.